oportunidade de estarmos aqui esta manhã para ouvirmos o que o Senhor tem a nos ensinar. O Senhor falou conosco pela pregação da Tua Santa Palavra e pedimos que nos ajude agora também nesse estudo a respeito dos dons espirituais. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos ler novamente o texto que nós lemos na aula da semana passada, 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. 1 Coríntios 12, verso 1 a 11. Então, essa aula é a parte 2, é uma continuação da aula da semana passada. Então, diz assim, 1 Coríntios 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a partir desse texto, na aula passada, nós chegamos a algumas conclusões a respeito dos dons espirituais. Então, eu vou lembrar os irmãos, vamos fazer uma breve introdução, relembrando aí o que a gente viu na aula passada. Eu falei que ao longo do texto de 1 Coríntios e também de Romanos e Efésios, Paulo se refere aos dons espirituais com algumas palavras em grego específicas. Pneumatikon, que é espiritual, fazendo uma referência de que esse dom é proveniente do Espírito, então ele não é resultado da ação de seres humanos, mas ele é proveniente do Espírito. Carismata, que é a palavra grega para graça, então fazendo uma referência também que o dom ele é dado, ele é concedido de graça, da mesma forma que o dom da salvação. Então ele não pode ser obtido por mérito humano, ele não pode ser obtido por esforço. Phanerosis, que é a palavra visível em grego, ou manifesto, fazendo uma referência de que esse dom ele não é para ficar oculto ou para ser trabalhado individualmente, mas é um dom que deve se manifestar, que deve ser visível. Energemata, que é a palavra para energizar, então o dom é uma capacitação poderosa do Espírito Santo, energizando as pessoas. E a última palavra, diacônio, que é serviço. Daí a gente concluiu que os dons espirituais, então, são capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificar a igreja no serviço mútuo. Nós comentamos sobre essa tabela, sobre os dons espirituais, e falamos que todos os dons, então, poderiam ser resumidos em uma única coisa: serviço. Então, o dom ele nunca serve, ele nunca é utilizado na Escritura, no Novo Testamento, para vanglória ou para se amostrar, ou para alguém demonstrar que é espiritual. Pelo contrário, o dom é sempre concedido pelo Espírito no contexto de edificação da igreja, para o serviço da igreja. E aí eu comentei alguns pontos. Primeiro ponto, os dons não são dados aos ímpios, os dons são exclusivos dos crentes. Apesar dos ímpios terem capacidades em muitas áreas da sua vida, e contribuírem para o desenvolvimento da sociedade, nós chegamos à conclusão de que isso não são dons espirituais.
Os dons, eles serão frequentes na vida daquele que tem o dom, mas isso não significa que ele usará o dom ao seu bel prazer, porque a capacitação é do Espírito e ele é soberano. Em terceiro lugar, todo crente tem um dom. Então, se você ainda não descobriu o seu, é porque está faltando ocasião de serviço comunitário para que o seu dom se manifeste. Em quarto lugar, os dons servem para a edificação da igreja. Então, o nosso trabalho secular, a nossa função social, não é um dom espiritual, apesar de ser importante também para a glória de Deus. Em quinto lugar, os dons não servem apenas no contexto do culto, mas eles servem para o contexto completo da igreja, principalmente fora do culto, porque poucos dons serão exercidos realmente no contexto do culto, a maioria deles será exercida no contexto mais amplo da vida da igreja. Em sexto lugar, o dom é uma arma poderosa na luta contra o pecado. Então a gente viu que usar os seus dons espirituais é uma forma de santificação da alma. Em sétimo lugar, nós aprendemos que o dom não era um ofício. Então, ofício e dom são coisas diferentes. As pessoas que estão nos ofícios devem possuir dons específicos, mas nós não devemos confundir dom e ofício, são coisas distintas. Em oitavo lugar, a gente falou que dons espirituais não eram a mesma coisa que experiências espirituais. Experiências espirituais, elas podem ser marcantes, certamente elas são importantes, mas elas são experiências individualizadas e que não devem ser passadas como regra para toda a igreja. E hoje nós vamos focar em dois aspectos, os últimos dois aspectos em relação aos dons. E o primeiro é, dom não é sinônimo de milagre. Nem todo dom é miraculoso. Por exemplo, olha a nossa lista que está aí. Nós temos ensino, exortação, contribuição, misericórdia, liderança, fé, discernimento, sabedoria, conhecimento, mestre, ajuda, administração, tudo isso, evangelismo, nada disso é operação miraculosa. A maioria dos dons, eles são operados no contexto ordinário da vida comunitária e não envolvem milagres da parte de Deus. Agora, alguns dons são, de fato, miraculosos, como, por exemplo, profecia, milagres, curas e línguas. Mas, mesmo a operação dos dons, ela não é necessariamente o equivalente a um outro tipo de milagre. Nós vamos ver isso também ao longo dessa aula de hoje. Mas aqui compensa a gente fazer um panorama geral sobre milagres na Escritura, para que a gente entenda a função dos milagres e o quanto de milagre realmente existe na Bíblia e o quão frequente os milagres realmente são na vida da igreja. Então vamos por partes. E eu queria fazer uma analogia primeiro. Se você acompanhou a última Copa do Mundo, foram mais de 100 jogos ao longo da Copa do Mundo. Se eu fizesse um vídeo, só com os cortes dos gols da Copa do Mundo, então, por exemplo, se eu pegasse todos os gols que tiveram na Copa do Mundo e fizesse um vídeo juntando os cortes somente dos gols, daria um vídeo de aproximadamente 16 minutos. Então, seriam 16 minutos ininterruptos de gol. Mas foram mais de 100 jogos, cada um deles com, vamos botar aí, contando o intervalo, 2 horas de duração. Então, você teria que assistir, né? A gente está falando de mais de 500, muitas horas aí de jogo de futebol da Copa do Mundo. Não sei quantas horas de jogo ininterrupto, para você ter o equivalente a 16 minutos de gols. Mas nota a diferença, se eu passasse todos os jogos da Copa do Mundo para vocês, vocês iam achar que teve poucos gols. Por quê? Porque seria muito jogo para pouco gol. Você tem que assistir uma partida inteira para ver 2 gols, 3 gols no máximo. Agora, se eu passo para vocês um vídeo que só tem os gols, que só tem o corte dos gols, vocês vão achar que teve muitos gols na Copa do Mundo. E onde eu quero chegar com isso? Com a Bíblia é basicamente a mesma coisa. A Bíblia contém muitos milagres porque ela é uma narrativa de cortes. A Bíblia é o recorte, ela é o vídeo lá do jogo de futebol que contém só os gols. Ela é justamente o momento da história onde estavam acontecendo os milagres.
E por isso que nós temos a impressão de que a vida do povo de Deus é uma vida vivida de milagre em milagre, de milagre em cima de milagre. Mas se a gente observar mais atentamente a narrativa, isso não é verdade. E eu vou mostrar para vocês isso estatisticamente. Então vamos por partes. A primeira estatística que você está vendo aí, se a gente levantar todos os milagres que aparecem na Bíblia, vocês vão ver que 45,3% dos milagres narrados na Bíblia estão no Novo Testamento e 54,7% estão no Antigo Testamento. É quase metade, mas se você parar para observar, isso daqui é o Antigo Testamento, isso daqui é o Novo Testamento. Tem mais milagre narrado aqui do que aqui, praticamente, ou a mesma quantidade, igual, né? Então, assim, basicamente a mesma quantidade de milagre aqui está narrado aqui. Só que o Novo Testamento em si, o período em que ele foi escrito, é um período de aproximadamente 60 anos. E o Antigo Testamento, o período que ele foi escrito, é um período de mais de 2.000 anos. Ou seja, a gente tem basicamente a mesma concentração de milagre em 60 anos do que em mais de 2.000 anos. Então, já se atentem para essa primeira estatística. Existem aproximadamente 150 milagres descritos na Bíblia. E acredite em mim, eu contei todos numa planilha. Tá? Então, são aproximadamente 150 milagres. E se a gente passar a outra estatística, essa daí é a totalidade deles. Quem está realizando milagres, então, na Bíblia? A primeira parte aí do seu gráfico, azul, é Deus realizando o milagre de forma imediata. O que significa isso? Ou seja, Deus realizando o milagre diretamente, sem a ajuda de ninguém. Então, é Deus abrindo o Mar Vermelho, né? É Deus fazendo alguma coisa, chovendo pedra lá, sem nenhum operador. Ou seja, não existe nenhum homem mediando a ação do milagre, é Deus agindo diretamente. Isso representa aí 13% aproximadamente de todos os milagres narrados na Bíblia. Em segundo lugar, nós temos aí Jesus, o campeão dos milagres da Bíblia. Jesus realizou 33% dos milagres operados. Volta no outro gráfico. Aí ainda. Isso. Então, Jesus realizou 33% dos milagres que estão registrados na Bíblia. Então, sem dúvida, ele é o campeão dos campeões na operação de milagres. Ninguém fez mais milagre na Bíblia do que Jesus. E isso porque nos é dito pelo evangelista João que nem todos os milagres que Jesus fez foram registrados. E que se fossem registrados todos os milagres que ele fez, simplesmente não caberia em livro nenhum. Logo depois de Jesus, vem Moisés, o segundo colocado em operação de milagres, com 16,6% da operação miraculosa da Bíblia. Depois disso, nós temos Elias e Eliseu. Depois disso, nós temos alguns milagres feitos por anjos, Josué, Sansão, Pedro, Paulo, Estevão e outros agentes de operação miraculosa na Escritura. Então, daqui eu quero que você tire uma coisa. Existe uma concentração de operação milagrosa na Bíblia. Essa concentração não é ao longo dos 3.000 anos de história que está narrado aqui. Praticamente todos os milagres narrados na Bíblia aconteceram em 3 momentos específicos. O primeiro momento, Moisés, que a gente está estudando aqui de manhã nas pregações em Êxodo. O segundo momento é Elias e Eliseu com o início do movimento profético em Israel. E o terceiro momento, Jesus e a igreja primitiva, os apóstolos. Então, esses 3 momentos concentram quase a totalidade dos milagres existentes na Bíblia. Passa o gráfico aí para mim, Juan. Acorda, Juan? Isso. Aí. Então, esse outro gráfico, vocês vão ver o seguinte. Jesus e Moisés, sozinhos, realizaram quase a metade de todos os milagres que aparecem na Bíblia. Beleza? Então, Jesus e Moisés, sozinhos, realizaram quase metade dos milagres que aparecem na Bíblia. Tá? Isso é indicativo de uma coisa muito importante para a gente. Os momentos mais miraculosos da Bíblia foram o estabelecimento da antiga aliança e o estabelecimento da nova aliança. Próximo gráfico. Nesse outro gráfico, nós temos aí
quem foram as pessoas que efetivamente operaram milagres? Jesus, o grande operador dos milagres, mas se nós somarmos, a maioria dos outros milagres foram realizados por pessoas muito específicas. Que pessoas foram essas? Profetas. Então, Moisés, Elias, Eliseu e outros agentes proféticos do Antigo Testamento. E depois nós temos os apóstolos no Novo Testamento, com 7,4% da operação miraculosa. Último gráfico, período de tempo. Esse gráfico é muito importante para a gente entender o ponto onde eu quero chegar. Se a gente pegar todo o período de tempo da Bíblia, do início ao fim da narrativa, 2.000 anos, um pouco mais de 2.000 anos de história, nós temos milagres acontecendo em apenas 8,6% do tempo. 91,4% do tempo não tem milagre nenhum acontecendo. Daqui nós já podemos tirar que milagre é justamente a operação extraordinária de Deus. O milagre é Deus intervindo para agir contra as leis da natureza, para agir contra aquilo que é a expectativa natural, para agir contra aquilo que é a ordem normal das coisas. O milagre não é uma coisa rotineira, não é uma coisa que acontece com frequência. Até porque, se ele acontecesse com frequência, se fosse algo constante do cotidiano da vida do povo de Deus, ele simplesmente não seria milagre. Ele seria a providência de Deus acontecendo. Então, é bom que a gente mude até a nossa linguagem, às vezes, porque nós, às vezes, queremos ver milagre onde não tem milagre. Por exemplo, já ouvi muitas pessoas falando, nossa, o nascimento de uma criança é um milagre. Não é. Não tem nada mais ordinário no mundo do que uma criança nascendo. Os pais vão lá, fazem o que tem que fazer, a criança é gerada, a criança cresce, a criança nasce. Isso é simplesmente a ordem que Deus estabeleceu para o funcionamento da natureza. Então, isso não é um milagre. É muito bonito, é óbvio que é Deus atuando, mas não é um milagre, é a operação normal de Deus. Isso é a providência de Deus em atuação. Milagres são Deus, é Deus atuando de forma extraordinária na vida do seu povo. Agora, é importante notarmos também que existem momentos na Escritura onde há um hábito interbíblico ou intertestamentário. E era reconhecidamente pelos judeus um período onde não aconteceu nenhuma manifestação miraculosa de Deus e nenhuma revelação foi entregue ao povo de Deus também durante mais de 400 anos. Onde eu quero chegar com tudo isso, meus irmãos? Que quando nós olhamos para o Novo Testamento, para as epístolas, para o livro de Atos, nós temos uma narrativa daquilo que é raro e não daquilo que é frequente. Não deve existir expectativa na igreja de que Deus vai operar milagres hoje, da mesma forma que ele operou no momento crucial de avivamento e de estabelecimento da nova aliança em Atos. A gente não pode ler o livro de Atos e achar que a gente vai viver um mundo sobrenatural e de que língua estranha, profecia, cura, tudo isso vai estar acontecendo em um ritmo alucinante hoje em dia. Não está. E não vai acontecer e não devemos ter essa expectativa. E os grupos cristãos que alegam essa quantidade absurda de milagres, ou eles são ingênuos, ou eles são desonestos. Por quê? Porque a maioria dos milagres que são alegados por aí é caroço que ninguém viu, é fechamento de cova que ninguém sabe se foi aberto ou não. Então, assim, é profecia de revelação de coisas que você acha na internet, ou simplesmente senso comum. Então, a maioria dos milagres que as pessoas estão alegando por aí não passa de charlatanismo. Mas nós deveríamos nos perguntar, então, agora, será que Deus continua operando milagres ainda hoje? Sim, o meu ponto aqui não é negar que Deus pode operar milagres, ou que ele vai operar milagres. O meu ponto aqui é demonstrar que a nossa expectativa em relação à operação miraculosa não deve ser a mesma expectativa que nós encontramos nas narrativas bíblicas. Deus não vai operar milagres hoje da mesma forma que ele operou no tempo de Moisés, quando ele estava retirando o povo do Egito. Ou também não vai operar milagres hoje da mesma forma que Jesus operou quando estava no seu ministério terreno. Porque senão esses dois momentos históricos não teriam nada de especial. Não teria acontecido nada.
né? Seria meramente uma continuidade daquilo que já existia desde sempre, uma operação miraculosa, extremamente volumosa. Mas nós devemos nos perguntar também, e os dons miraculosos? Os dons miraculosos sumiram ou eles ainda existem? Profecias e línguas estranhas ainda podem ser operadas hoje em dia ou não podem mais? E esse é um ponto controverso também, como eu disse na aula passada, isso divide até mesmo denominações cristãs inteiras. Porque existem irmãos que vão dizer, sim, esses dons existem hoje, e eles estão sendo operados com a mesma frequência que o foram no passado. Mas a análise da Bíblia e da própria história da igreja, e também da experiência, revela que não é bem assim que a coisa funciona. Todos os milagres que nós traçamos aí no gráfico, volta num gráfico aí para mim, Juan, por favor, naquele de Jesus, Moisés. Aliás, aquele de Jesus e os profetas, o penúltimo gráfico. Isso, esse daí. Então, nesse gráfico aqui, nós podemos ver também qual era o propósito dos milagres. E isso aparece na narrativa bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A operação de milagres, ela sempre estava vinculada à validação da revelação divina. Jesus operou muitos milagres para que as pessoas crescem naquilo que ele estava falando. Os profetas operaram muitos milagres para que as pessoas crescem que aquilo que eles estavam dizendo era realmente a palavra de Deus. Os apóstolos, da mesma forma, operaram muitos milagres para que as pessoas crescem que a mensagem do evangelho que eles estavam trazendo era a palavra de Deus. Mas uma vez que nós temos o estabelecimento da igreja, é natural pensarmos que a ocorrência dos milagres vai diminuir, porque o fundamento dos profetas e dos apóstolos, o fundamento da revelação já está colocado. E agora, com a revelação, nós já não precisamos mais de uma vindicação daquilo que está sendo dito, porque a própria revelação é a vindicação. Então, nós não precisamos mais do milagre para comprovar que o profeta está dizendo a verdade. Eu não preciso de um milagre para saber se o que o pastor Quaresma ensina aqui na igreja é a verdade. Por quê? Eu posso usar simplesmente a revelação que já me foi concedida para ter essa certeza. Então, eu não preciso que ele opere curas para ter certeza que ele é um homem de Deus. Basta que eu leia a Escritura e eu vou saber se o que ele está dizendo é verdade ou não. Diferente coisa acontecia nesse período com Jesus e com os profetas. A defesa, a justificativa de que aqueles homens realmente estavam falando da parte de Deus era o milagre. Então, o milagre servia como um sinal divino, um selo de que aqueles homens realmente vinham da parte de Deus. Imagina, quando você está lá no deserto, no meio do deserto, e Moisés estende o cajado e o mar se abre na sua frente. Vai restar alguma dúvida de que aquele homem está falando em nome de Deus? O cara abriu um mar levantando um cajado. Da mesma forma, Jesus, com a quantidade de milagres que ele foi, até mesmo os fariseus reconheceram. Será que virá outro Messias que pode realizar a mesma quantidade de milagres que esse homem? Porque se esse homem não vem de Deus, quem é que vem operando tantos milagres? Mas hoje, com a revelação entregue, com a igreja estabelecida, com o fundamento dos apóstolos e dos profetas já colocado, a demanda por milagres reduz drasticamente. Eu sei que existe, da nossa parte, uma expectativa de que Deus opere milagres para o nosso favor, o nosso benefício. A cura de pessoas queridas, né? Às vezes, problemas que nós estamos passando e nós queremos uma intervenção divina extraordinária. E a gente anseia por um milagre. Mas a maioria dos milagres na Bíblia sempre vieram para a vindicação da revelação e não para ajudar indivíduos específicos em momentos de dificuldade. E quando o milagre ajudou pessoas em dificuldade, aquilo contribuiu para o momento histórico redentivo do avanço da revelação de Deus. E não porque Deus simplesmente intencionava salvar uma pessoa de uma doença ou curá-la de alguma coisa, para um benefício individual, mas para o progresso da revelação. Então, Deus opera hoje ainda, mas Deus opera da mesma forma que ele sempre operou, vindicando a sua revelação, vindicando o seu evangelho. Dessa forma, nós podemos concluir que onde nós teremos uma quantidade maior de operação miraculosa e do poder sobrenatural de Deus em atuação,
é onde a igreja está avançando contra o império das trevas. Nos limites, lá na fronteira onde o evangelho continua avançando. É lá que nós vamos ver maiores operações sobrenaturais de Deus, no campo missionário. Não tem por que nós esperarmos uma grande quantidade de operações sobrenaturais de Deus em um contexto de uma igreja consolidada, de uma igreja que tem a Escritura, de uma igreja que tem acesso ao estudo da palavra. Não existe a necessidade do milagre nisso, porque Deus já forneceu tudo que nós precisamos por meio da palavra. Abra comigo, por favor, Efésios 2:20. Efésios 2:20. Vamos ler do 19 ao 20. Efésios 2, 19 a 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha o que diz o início do verso 20. Que nós somos família de Deus, a igreja, edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja já está firmemente estabelecida, a partir da revelação, sobre aqueles que operaram os milagres para serem vindicados quanto à veracidade daquilo que eles falavam, os apóstolos e os profetas. Hebreus 1, verso 1 a 2. Hebreus 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas e cabal por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Meus irmãos, esses textos mostram para a gente que a revelação profética inspirada por Deus e que veio parar aqui no cânon do Antigo e do Novo Testamento, ela teve o seu cumprimento na pessoa e na obra de Jesus Cristo, com a revelação daquilo que é a nova aliança, o Novo Testamento. Não podemos esperar novas profecias que substituam, que acrescentem coisas à palavra de Deus. Muitas seitas foram formadas dessa forma. O mormonismo, os testemunhos de Jeová, o adventismo do sétimo dia, todos eles acreditando em novas revelações proféticas que excedem aquilo que já tinha sido entregue até a concretização do cânon bíblico. Nesse sentido, então, nós podemos dizer que a revelação profética cessou. A revelação de Deus não acontece mais nos dias de hoje, no sentido de formação do cânon bíblico. Alguns irmãos pentecostais carismáticos vão dizer que Deus continua manifestando o dom de profecia ainda hoje. No sentido de que, não no mesmo sentido de que Deus está revelando escritura, ou de que as profecias que são operadas por dons no contexto da igreja teriam o mesmo peso da Escritura. Se nós dissermos que os irmãos pentecostais e carismáticos estão acrescentando revelação à palavra de Deus, isso seria incorreto, né, num debate contra eles, porque não é isso que eles dizem. Eles não dizem que uma profecia ou uma revelação que acontece na igreja substitui ou é superior à palavra de Deus. Mas o que eles dizem é que essas revelações elas têm caráter pessoal. Mas a minha resposta seria que nós não temos na Escritura profecias com caráter pessoal. Em nenhum momento Deus levanta um profeta para revelar alguma coisa para alguém e aquilo não tem contribuição para o povo de Deus de forma geral. Não existem exemplos disso na Escritura. Não existem exemplos de alguém que vai levantar uma profecia para você, olha, eis que te digo que isso vai se acontecer na sua vida, e você vai ganhar um emprego, e você vai fazer aquela viagem, e você vai casar, e não existem exemplos de profecia dessa forma na Escritura. Todas as profecias que aparecem na Bíblia têm um aspecto histórico redentivo vinculado a elas.
Talvez o único exemplo que nós tenhamos de alguma profecia de caráter pessoal seria o profeta Ágabo na narrativa de Atos, quando Paulo está indo para Jerusalém. Ágabo recebe Paulo, pega o cinto de Paulo, amarra as mãos de Paulo e diz que ele vai ser tratado dessa forma pelos judeus assim que chegar em Jerusalém, que ele vai ser preso. Mas pegar essa profecia de Ágabo e dizer que ela é uma profecia de cunho pessoal para Paulo é não entender o papel de Paulo na história da salvação, na história da redenção e a influência que Paulo teve na construção do cânon e da teologia completa do Novo Testamento. Paulo não era a Dona Maria da esquina. Ezequias também era rei de Israel. Foi o rei cujo o início do pecado dele e das besteiras que ele fez começou a conduzir o povo ao exílio no final das contas. Então, a gente não está falando de pessoas isoladas que receberam profecias ou receberam revelações para lidar com seus probleminhas pessoais ou seus dramas pessoais. Nós estamos falando de pessoas que exerceram um papel muito importante na construção do cânon, da própria narrativa da revelação. Da mesma forma, o dom de línguas tem um caráter revelacional semelhante ao caráter profético. Paulo vai deixar isso claro em 1 Coríntios 12 também, que o dom de línguas, quando interpretado, é equivalente ao dom de profecia. As línguas não eram línguas estranhas ou vocabulários desconhecidos ou que ninguém sabe a origem. As línguas, como nós vimos no dia de Pentecostes, eram línguas, idiomas. As pessoas falavam idiomas diferentes. E Paulo diz que quando esse idioma diferente, que era falado no contexto da igreja, era interpretado, isso era o equivalente a uma profecia para a igreja. A história da igreja também, desde a patrística, nós podemos pegar desde Justino Mártir, um dos pais apostólicos ainda no 1º século, Orígenes no 2º século, vários pais, Agostinho de Hipona no 4º século, vários deles testemunharam de que a operação dos milagres não era mais visível no dia deles, de que eles não estavam experimentando aquele mesmo volume de milagres que aconteceu no Novo Testamento. Agostinho, inclusive, tem um texto sobre línguas estranhas que ele diz que as línguas estranhas cessaram no momento em que a própria igreja adquiriu um caráter universal, de que a igreja se espalhou por todo o mundo. E o dom de profecia se cumpriu cabamente na igreja, porque hoje a igreja está no mundo inteiro, a igreja fala todas as línguas, todos os idiomas que existem no mundo, a igreja fala. Porque existe um representante, um filho de Deus em cada canto desse mundo. Meus irmãos, é óbvio que essa minha opinião que eu transmiti para vocês é controversa. Eu estou defendendo uma forma que nós podemos, de interpretação dos dons miraculosos, que muitos vão chamar de cessacionismo. Ou seja, nós não temos línguas estranhas e profecias em atuação no contexto da igreja mais. Esse momento se encerrou no Novo Testamento, com a conclusão do Novo Testamento, com o fechamento do cânon, com a conclusão da história da revelação no 1º século ainda. É óbvio que muitos teólogos vão divergir dessa opinião. Então, existe espaço na teologia reformada, inclusive, para diferentes nuances dessa visão. Então, não podemos cair no erro também de achar que a visão reformada é assim, porque a visão reformada, na verdade, aceita até mesmo uma certa amplitude de pensamento em relação a esse ponto específico. Tá? Mas eu continuo crendo fielmente que Deus continua operando milagres e operando sobrenaturalmente, especialmente nos lugares onde isso é mais necessário, onde o contexto torna a operação sobrenatural de Deus necessária. Contexto de perseguição, contexto onde o acesso à palavra de Deus é limitado, e existem esses contextos ainda hoje. Mas, da mesma forma, não interprete a minha palavra como desculpa para frieza espiritual. Porque muitas vezes nós, presbiterianos, somos chamados de sorveterianos, né? Gelados, pessoas que não acreditam no Espírito Santo, que não acreditam em milagres, que não acreditam sequer que Deus pode operar. Tem gente que fala assim, o presbiteriano, quando vai orar para alguém que está doente, ele não acha realmente que Deus pode curar. Então, ele sempre fala assim, se o Senhor quiser, se Deus quiser. Mas, meus irmãos, isso não é ceticismo.
Tá? É óbvio, não devemos fazer isso com ceticismo, mas sim confiando na providência de Deus e não decretando que Deus vai cumprir a nossa vontade ou fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Mas também não podemos confundir isso com descrença. Tá? Antes de mais nada, também devemos nos perguntar, no nosso contexto de igreja, nós aqui, a Igreja Presbiteriana do Noroeste, a Igreja Presbiteriana em Brasília de forma geral, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós devemos nos perguntar se nós não estamos vendo o mover sobrenatural de Deus também, porque nós somos descrentes. Será que nós acreditamos realmente que Deus pode operar o mundo sobrenatural? A igreja estava em oração quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Quando Pedro e João curaram o coxo, eles estavam indo orar no templo. Quando Pedro recebeu uma revelação do Espírito Santo, ele estava em oração no terraço da casa. Quando os apóstolos foram libertos miraculosamente da prisão, a igreja estava unânime em oração. Será que nós temos orado o suficiente? Quantas vigílias e quantas reuniões de oração nós estivemos presentes ao longo dos últimos anos? Nós, como igreja, temos orado o suficiente? Será que nós temos sido fiéis nesse aspecto? A igreja estava distribuindo recursos aos necessitados quando o juízo miraculoso de Deus se abateu sobre Ananias e Safira na narrativa de Atos. Estevão estava cuidando da distribuição da ajuda das viúvas quando foi martirizado e viu o Senhor de braços abertos no céu. Dorcas fazia vestidos e entregava aos cuidados dos pobres quando morreu e foi ressuscitada. Cornélio foi reconhecido pelas esmolas que dava aos pobres quando recebeu a visão de um anjo. E nós temos ajudado os necessitados? Quanto de energia e recurso nossa igreja tem destinado aos pobres e aos desamparados? Filipe estava evangelizando quando foi trasladado. Paulo estava na vanguarda missionária quando recebeu uma revelação e foi levado ao terceiro céu. João pregava com intrepidez até o ponto de ser preso e exilado durante o governo de Domiciano, quando recebeu a revelação apocalíptica. E nós temos evangelizado? Quanto de engajamento real nós temos empreendido na salvação daqueles que estão perdidos? Podemos nos perguntar, por que Deus vai conferir poder para quem não faz nada? Por que Deus vai operar maravilhas e milagres no meio daqueles que vivem sem intrepidez e sem paixão real pelo avanço do reino de Deus? Por que o Espírito Santo capacitaria aqueles que se recusam a tirar os pés do lugar e avançar o evangelho? Meus irmãos, Deus quer operar o seu mundo sobrenatural, o sobrenatural no mundo. E Deus quer operar por meio da igreja. Nós somos os agentes de Deus. Nós somos o milagre vivo de Deus, salvos dos nossos delitos e pecados, salvos da morte espiritual para a vida espiritual. Deus quer operar por meio da igreja. Deus quer operar por meio de cada um de vocês e por meio de mim também. Amém? Vamos orar e aí eu abro para as dúvidas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua misericórdia e nos ter salvado dos nossos pecados. Em ter operado, Deus, em nós o maior milagre de todos, que é a transformação do coração de pedra em um coração de carne. Fazer com que pecadores se arrependam e creiam na salvação do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Deus, e nos mova por meio do teu Espírito Santo a cumprir a missão da igreja. A evangelização, a oração, a ajuda aos necessitados. Que nós possamos, Deus, cada vez mais usar os nossos dons para a edificação uns dos outros e que esses dons transbordem do seio dessa comunidade para aqueles que estão perdidos no mundo, aguardando